Olá, eu sou o professor José Otávio, serei o formador na disciplina de Seminários da Prática Docente 3. A nossa turma será acompanhada pelos professores Daniel Moura, que eu acredito que está estreando no curso de formação pedagógica, e também pelo professor Guilherme Nakachato, que já acompanhou a turma de vocês como formador em Seminários da Prática Docente 1. Aqui eles serão os nossos tutores. Pois bem, todas as disciplinas de seminários no nosso curso têm o objetivo de conciliar essa tensão entre teoria e prática na atuação de professores. Então, a proposta é identificar como que o dia a dia da sala de aula, a atuação efetiva do professor, pode ser orientado e pode colher melhor proveito quando ela é fundamentada por referenciais acadêmicos. Então a gente vai tratar sempre de temas ligados à atuação prática, a organização da aula, a definição dos objetivos, as escolhas que o professor faz e a postura como ele desempenha a sua aula, desempenha o seu planejamento. Na concepção desse curso, que é de formação pedagógica para professores da educação profissional, a gente pensou em 3 disciplinas de seminários da prática docente que teriam uma progressão nessa relação entre teoria e prática. Então, por exemplo, a disciplina de Seminários 1, que vocês tiveram que foi elaborada pelo professor Guilherme lá no primeiro semestre do curso, ela teria uma carga maior do componente teórico, mas nunca desprezando o componente prático, pensando aqui na teoria e na prática da atuação docente enquanto o objeto de estudo da disciplina, enquanto o gerador de temas a serem debatidos nas aulas. Essa linha deveria progredir até chegar nos Seminários 3, tendo uma maior ênfase sobre o componente prático. Então, essas disciplinas elas prevêem uma continuidade, mas também uma progressão, uma relação de aprofundamento. Para ilustrar isso que eu quero dizer, vou fazer uma relação com Seminários 2, que vocês tiveram com a professora Dariane no semestre passado. No conteúdo de Seminários 2, foi bastante frisada a relação hierárquica que existe entre o projeto político-pedagógico de uma instituição, as ementas de cada disciplina, que são subordinadas ao PPP, que devem ser elaboradas de maneira a alcançar o objetivo formativo maior com o qual a escola se compromete no PPP. E, por sua vez, os planos de aula de cada uma dessas disciplinas, o plano para cada aula deve ser elaborado de maneira a atender a proposta da ementa. Então existe uma relação hierárquica que estabelece uma coerência teórica ao dizer que o PPP vem antes, a ementa vem em seguida e os planos de aula são construídos em relação a isso que veio antes. No entanto, a tensão com a prática se dá na seguinte situação. O professor recém-contratado, quando entra numa escola nova, ele cai numa situação em que o PPP já existe. A ementa muitas vezes já está definida para aquele componente curricular, para aquela disciplina que ele vai ministrar. E o que cabe ao professor iniciante é começar pela ponta dessa cadeia aqui, seguindo o caminho inverso. Ele vai elaborar, inicialmente, nos seus primeiros dias de trabalho, muitos planos de aula. Então, nessa tensão entre teoria e prática, nos Seminários 3, a gente vai seguir o caminho inverso das anteriores, chamando a atenção, então, inicialmente, para a elaboração dos planos de aula, aprofundando alguns elementos que já vieram nas disciplinas de seminários anteriores, mas também trazendo coisa nova, como a gente já vai ver. E à medida em que a gente progredir do plano de aula para a ementa, que sim, o professor vai se envolver nessa elaboração, nós vamos fazer uma atividade em conjunto com a disciplina de Currículo e Educação Profissional e Tecnológica, que nesse semestre vocês vão ter elaborada pelo professor Daniel. Então os temas que nós vamos trabalhar nessa disciplina de Seminários 3 vão estar divididos da seguinte forma. No primeiro bloco, que tem só uma semana, nós vamos abordar os saberes próprios da docência e introduzir o conceito de PCK, que é uma sigla em inglês para Conhecimento Pedagógico de Conteúdo. Esse tema vai aparecer disperso ao longo de várias outras semanas do curso, mas a gente vai tentar introduzir agora logo no início, na primeira semana e na primeira aula presencial. O segundo bloco é dedicado com mais atenção aos componentes do plano de aula.
Alguns desses itens que eu destaquei, aqui com um grifo em amarelo, são os que eu acredito que a disciplina traz de novo. Os demais já apareceram em seminários 1 e 2 e aqui serão aprofundados. Então, sobre os componentes do plano de aula, vamos tratar do conhecimento dos alunos, que é o conhecimento que o professor manifesta a respeito dos seus estudantes. O quanto o professor conhece os seus alunos e o quanto isso pode e deve influenciar o seu planejamento de aula. Vamos abordar também, de maneira um pouco mais aprofundada, a taxonomia de conteúdos, que vocês já viram em seminários 2, com a professora Dariane. Tratar de estratégias de abordagem, dessa vez não para apresentar novas estratégias, mas para repensar estratégias antigas, tradicionais, como a aula expositiva e os seminários. Vamos introduzir referencial teórico para tratar do uso de analogias no ensino e discutir o papel da avaliação. O terceiro bloco do curso tem 6 semanas e é aqui que vai acontecer a aproximação maior da nossa disciplina com a de Currículo e Educação Profissional e Tecnológica do professor Daniel. A nossa contribuição vai ser propor referenciais para organização do ensino por meio de projetos, como uma estratégia para incentivar práticas interdisciplinares e metodologias ativas de aprendizagem. Como já apresentei, a nossa tarefa em conjunto vai ser a elaboração de uma ementa, que vale tanto para essa disciplina quanto para a de currículo. As últimas 3 semanas do curso são voltadas para uma revisão de cada um desses blocos. Se vocês me permitem fechar essa apresentação com uma provocação, eu vou deixar essa aqui. Qualquer um pode atuar como professor? Ou será que a docência exige saberes especializados? Só para traçar um paralelo, vamos considerar o seguinte. A atuação do médico ou a do arquiteto, do engenheiro civil, por exemplo. É comum, é cotidiano que as pessoas indiquem remédios ou até mesmo tratamentos médicos para os seus amigos, para os seus parentes. No entanto, causa estranhamento se a gente vê alguém que não tem a formação específica do médico se dizendo capaz de atender num consultório. Mesma coisa, o arquiteto ou engenheiro civil, né? Poxa, a gente é capaz de dar palpite sobre a distribuição dos cômodos na planta de uma casa que vai ser construída. A gente é capaz de dar palpites até de caráter estrutural do que é necessário, de inclinações, de virar as janelas para o norte. No entanto, para registrar um projeto na prefeitura, é preciso uma formação específica. É esperado dessa pessoa uma competência especializada, uma competência específica. Mas e do professor? Será que qualquer um pode atuar como professor? Ou, para estar dentro da sala de aula, para ser responsável por uma turma, para coordenar o avanço de uma turma no contato com uma disciplina ao longo de um ano inteiro, basta ter boa vontade. Se é necessário um conhecimento especializado, que tipo de conhecimento é esse? E como o professor adquire esse conhecimento especializado? A gente vai voltar nessa questão ao longo da primeira aula, ao longo do curso todo e principalmente no primeiro encontro presencial. Espero que seja uma disciplina produtiva para todos. Um abraço e até a próxima.